Né? A gente jogou no mesmo time. Ontem, segunda-feira, foi o projetor, pô. O projetor da sala queimou, né? E aí, eu botei para consertar hoje, o cara disse, ó, tem duas soluções para o projetor. Tem uma que é bem simples e barata, uma complicada e cara. Eu disse, a minha vai ser a complicada e cara. Bora. Vou ligar aí, sim. Deixa eu botar isso aqui. Você já tá antecipando aí, né, Patrícia? Ó, cadê? Vamos lá, né? Agora acho que tá tudo ok. Um pouquinho, deixa eu só melhorar essa resolução. Ó, vê só. A última aula da gente, todo mundo acompanhando direitinho aí agora, né? Deixa eu só recapitular aqui, veja só. Sempre na minha aula eu faço um feedbackzinho do que a gente viu, né? Em administrativa a gente começou com a organização. A organização. Né? Fala sobre a administração direta e indireta, certo? E o pessoal que está em casa verifica se o áudio tá bom, tá certo? Organização. E agora estamos seguindo para atos. Depois vamos para poderes, certo? Dentre os diversos sistemas de administrativo, esses são os três pilares, né? O que é que acontece? A gente tem que entender como é que a administração pública se organiza. O chefe da administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, é prefeito, governador e presidente, cada um nas suas esferas. Então, quando a gente vê agora, por exemplo, eu tenho que até ter cuidado de falar, né? Cadê? O pessoal responde. A governadora agora fez o quê? Não. Não é a governadora. A gente já viu que não é ela que aumenta. Ela apresenta o projeto de lei e os deputados fazem o quê? Mas só que antes de aumentar o projeto, o salário da governadora, eles aumentaram o deles. Na verdade, foi um acordo, né? Eu aumento o teu, eu aumento o meu. Só que antes dos dois aumentarem os deles, eles têm que aumentar o de quem? Do poder. Não, aí já é nível federal. Captura de. Aqui em cima. Beleza. Certo? Ok? Isso. A gente sabe que o teto do poder judiciário, o teto remuneratório é o poder judiciário. Tá? A gente tem um teto nacional, que o teto é o do ministro, né? Que a previsão aí que chega agora em 46 mil. Até o ano passado era 33, né? Eles vão receber uns aumentos progressivos, vai para 39 e depois vai para 46. Tá? Já é previsto, né? 2 aumentos aí. Então o teto vai para 46 mil no Brasil. Tá? E aí, isso é nível federal. A nível estadual, o teto é o do tribunal, o presidente do Tribunal de Justiça, do TJ. Certo? E aí já foi aumentado ano passado, do TJ, que não pode passar do ministro do STF, né, que é o teto nacional.
E aí, o que é que eles fazem? Aumentou já ano passado do Tribunal de Justiça. E agora, o Poder Legislativo apresenta um projeto de lei para a governadora e ela sanciona, manda para eles, né? E fizeram agora vice-versa, né? A gente aumenta o teu, depois a gente aumenta a gente. Tranquilo. Mas, além disso, passou uma outra pauta dela. Qual foi a pauta? A reforma administrativa. Né? A gente viu que a nível de governo federal, o antigo presidente da República tinha proposto que no seu governo iria fazer uma reforma administrativa. E não passou, né? Não chegou a fazer. E uma das reformas administrativas era acabar com o regime jurídico único. No edital de vocês, e na maioria dos editais que tem administrativo, tem assim, regime jurídico único. O que é o regime jurídico único? A gente viu lá que eu tenho a administração direta e a indireta. E dentro da indireta, a gente tem a autarquia. Não é isso? Que é regime jurídico de direito público. Então, quando eu falo de regime jurídico único, estou dizendo o seguinte: todo mundo aqui se encaixa no direito público, que ocupa cargo público, que tem que fazer concurso público, que tem que adquirir estabilidade. E quando eu falo em regime que não é único, que eles vão criar outras modalidades. Que no Brasil nós temos o emprego público, né? Que é quem trabalha na gestão direta, nas fundações públicas e nas estatais, como o Banco do Brasil e Petrobras. Né? Certo? Caixa Econômica, tranquilo. Mas o que a gente fala? O que é que eu tenho que entender quando eu estudo? Reforma administrativa. É puro direito administrativo. É a governadora, como chefe do Poder Executivo Estadual, dizer quais secretarias ela vai criar e quais secretarias ela vai extinguir e reorganizar. O quadro, os órgãos, é reestruturar. É isso que ela vem falando, né? Vamos reestruturar o Estado. E aí ninguém sabe como é que vai se dar essa reestrutura. Vai ser benéfica, maléfica? E aí vamos aguardar, né? Beleza. Feito isso, ela vai atuar. Ela vai atuar, né? E vai dar para os órgãos poderes que ele atue. Nós vamos aqui, Polícia Civil. Nós, como estudamos a organização, a gente vai ter lá o Poder Executivo, né? A Governadoria, que é o chefe do Poder Executivo, a SDS, né? Que é uma mulher, delegada federal, foi superintendente aqui do Estado de Pernambuco, da Polícia Federal. E abaixo aqui eu tenho os órgãos operativos, né? Que a gente tem aqui, que deveria ser 5, né? Porque, como eu disse, a Polícia Penal ainda está na Secretaria de Ressocialização. Eu vou até olhar, mas ainda não, senão isso já teria sido anunciado. Mas eu vou até olhar, segunda-feira, né? Se essa ideia de reforma administrativa puxou a Polícia Penal para a SDS. Mas nós temos a Polícia Científica, a Polícia Civil, a PM, o Bombeiro e a Polícia Penal, que são os órgãos de segurança pública do Estado. Mas lembrando que não vai cair essa pergunta para vocês. Polícia Científica é órgão de segurança pública, sim ou não? Não. No 144 não tem Polícia Científica. Está entendendo? E aí o que acontece? Deixa eu só abaixar o som aqui. Isso. O que acontece? Tanto é que a Polícia Penal não era órgão de segurança pública. Foi incluída agora. Tu viu que tiveram que alterar, né, a Constituição. Uma PEC para incluir um órgão que já deveria ser desde o início de segurança pública. Né? No 144. Então hoje ele é polícia. A Polícia Civil é a Polícia Científica é uma desconcentração da Polícia Civil. Tá? Ela pode ser considerada dentro do Estado como um órgão, e ela é um órgão. Mas eu não posso, a nível de Constituição Federal, dizer que ele é órgão de segurança pública. Que é o que se fala nos guardas municipais. Muito se fala, a Polícia Guarda Municipal é polícia, é polícia, é polícia. Ele não está no 144. Fazem uma interpretação extensiva,
o parágrafo que fala do guarda municipal. Como ele está no artigo 144, nos parágrafos, interpreta-se que a USF veio agora, recentemente, novembro, né, dezembro, decidiu que guarda municipal não é órgão de segurança pública. O USF já disse. Está entendendo? Porque quando ele fez isso, ele limitou os poderes das guardas municipais. Tá? Que a gente vai ver que poder, gente, é a capacidade que tem do Estado de atuar. Certo? E a gente vai perceber que dois desses poderes basilares é a supremacia e a indisponibilidade. Um exemplo de supremacia é agora que está acontecendo aqui no Borges. O que a prefeitura fez? Interditou, pô. E aí é uma das principais vias, né, que liga o subúrbio ao centro da cidade. Porém, interditou. O cara agora tem que fazer um rodeio. Paciência. Por quê? Supremacia do interesse público sobre o particular. Tranquilo? Mas os órgãos vão atuar, né? Os órgãos vão atuar com base nos seus poderes e nas suas limitações. E essa atuação está por meio de quê? De atos. Atos, né? Atos administrativos. Na última aula a gente falou sobre atos da administração, que envolve várias espécies de atos, mas o que nos interessa é o ato administrativo, que é o ato praticado, em sua maioria, pelos órgãos públicos através dos seus agentes. Né? Aí na última aula a gente falou sobre o conceito de órgãos, falamos sobre órgãos discricionários e vinculados e atos ilegais, certo? Porque existe uma diferença, né, entre ato legal e ilegal. A gente viu um pouquinho da questão do abuso de autoridade. O abuso se dá de duas maneiras, né? Se dá na parte administrativa, né, no excesso, e se dá na parte criminal. Como agora a lei de abuso de autoridade ela mudou muito, e aí nem todo ato de abuso administrativo, de infração administrativa, vai se enquadrar lá na lei de abuso de autoridade, que ficou uma lei branda agora, né? Uma lei branda. Dificilmente hoje você vai ver um agente público sendo punido, né, pela lei, ou sendo excluído, porque existe a questão da demissão. Sendo excluído por causa da lei de abuso de autoridade. E primeiro, para ser excluído pela lei de abuso de autoridade, tem que ter no mínimo uma reincidência. Né? E tem que ter o quê? Para ser punido? O dolo, a finalidade. E aí é mais difícil de você averiguar isso na prática. Tá? Mas veja, quando nós falamos de atos, gente, atos é a exteriorização da vontade da administração pública, né? Certo? Exteriorização. E aí, para essa exteriorização, primeira coisa, ela tem que ser legal. Legal no sentido de legalidade. Né? Não é legal no sentido de... Né? Legal no sentido de legalidade, né? E validade. E a gente viu que existem 5 requisitos para isso, né? Existe a competência, tem que ser o órgão ou agente competente, né? Esse ato tem que atingir uma finalidade, é isso? Tem que ser praticado de acordo com a forma prevista em lei, ok? Apresentado quais os motivos, né, que autorizam a prática do ato e qual o que se busca com o ato, né? Gente, para entender os atos, são duas coisas simples. Primeiro aqui é o que se busca de forma mediata. Toda a prática do ato administrativo busca o interesse público. Certo?
Mas eu tenho aqui a finalidade imediata. Um exemplo disso aqui é o mandado de busca domiciliar. Que vocês estudam muito isso, né? O pessoal da Polícia Civil tem que entender muito quando estiver estudando de provas. Não sei se está dentro do programa, assim, em geral, do que vocês já vem fazendo, mas provas, né, exame de corpo de delito, né, busca pessoal, interceptação telefônica, vai ter processo penal. O que acontece? Qual é a finalidade da busca pessoal? Desculpa, da busca domiciliar. Não estou falando de mandado de prisão. É diferente. A gente confunde mandado. A gente faz assim. Os juízes pediam um mandado de busca e apreensão. É diferente do mandado de prisão. Tá? Isso. Eu botei aqui busca, esqueci de botar a busca aí. Apreensão. Isso. Ele vai determinar um endereço. Então, o que eu estou falando domiciliar? Porque vai vir o endereço direitinho, certo? E aí ele vai determinar mais ou menos, né, onde está e quais são os objetos a serem encontrados. E aí eu vou prender pessoas aqui. Só os objetos. O mandado de prisão é uma outra coisa. Né? Aí veja, quando eu digo um mandado de prisão, qual é a finalidade? Prender pessoas. Então, esse é o objeto. O objeto de um ato administrativo é o que eu busco. Eu nem vi. Não vi, não. Então, justamente, o objeto de um ato é o que se busca com o ato. Um ato de demolição, de desapropriação, né, de demolição, de interdição. Então, aquilo é o objeto, que é a finalidade imediata. É o que se busca imediatamente com o ato. Consequentemente, o ato tem que ser praticado no interesse da coletividade, no interesse público. Tá? A forma, a regra, é que seja escrita, tá? Porém, existem exceções. Um exemplo de exceção que vocês estudam também é o termo circunstancial de ocorrência, que vai desembocar aí num processo sumário, né? Onde as audiências, as alegações são orais. Alegação oral. Por que alegação oral? É mais. Então, veja, ele sai da questão escrita e vai para a questão oral. Nos processos sumaríssimos, né? Entendeu? O motivo, gente, o motivo ou está na lei ou nas circunstâncias. Certo? E um exemplo que eu sempre dou do motivo é o quê? Abordagem policial. Abordagem policial. Onde é que eu entendo isso, Nilson? Só pegar esses julgados que estão saindo aí sobre a abordagem policial e ler. Você pega o julgado e lê, e aí volta e meia eu boto lá no grupo alguns, tá? Julgados. Vou aproveitar o gancho, daqui para amanhã eu vou resgatar alguns antigos e vou colocar. Vários tipos de julgados, que a turma diz, a polícia agora não pode abordar. Não é que não pode abordar. É que não pode abordar de todo jeito, né? Sem fundada suspeita. Que o fundamento jurídico é a fundada suspeita. Só que essa fundada suspeita tem que casar com as circunstâncias. Tá? O que é fundada suspeita? Aí não, porque o cara estava caminhando numa região conhecida por tráfico. E aí? Isso justifica? Depende. Depende, por quê? São circunstâncias. Né? E a competência, quem vai dizer é o ato praticado pelo órgão e o agente. Vamos lá. Abordagem, busca pessoal. Vai ser que eu falo também. Tudo tem que estar associado ao nosso trabalho, que fica mais fácil a gente ter. Busca pessoal. A Guarda Municipal
é competente para realizar busca pessoal, porque ele não é um órgão de segurança pública. E ele não é polícia, o termo, né? Polícia. Tá? Porque, oi? Ela deve resguardar o patrimônio público municipal. Proteger o patrimônio. Entendeu? E os bens, né? O patrimônio. Ela não tem finalidade policial. Claro que a tendência é que isso aconteça diante do caos que estamos passando no Brasil todo em termos de segurança pública. Quando fala em segurança pública, a gente tem o Rio de Janeiro que já está há mais de 40 anos. Existem documentários, existem 2 documentários que vocês devem assistir, né? Falando sobre o Rio de Janeiro e na questão da criminalidade. Um é agora, que saiu recentemente do Brasil Paralelo, Entre Lobos, um documentário extraordinário sobre a segurança pública. Eu acredito que seja Entre Lobos. Entre Lobos, não é isso? São 3 episódios. E o outro, faz tanto tempo que eu nem lembro mais o nome, mas eu vou pesquisar e botar lá no grupo. Que é de 1990. Você pegar o de 1990 e assistir 2020, é igual. Igual. Só mudou o quê? O armamento, as táticas, né? Antigamente não tinha caveirão, hoje tem. Antigamente não tinha ponto .50, hoje tem, né? Só mudou isso, mas é igual, a mesma crise que tinha em 1990, os investigadores, os caras falando a mesma coisa, pô. Ou seja, o que está acontecendo no Rio agora nos últimos 5, 6 anos, que veio mais à tona com o filme do BOP, né? Já é realidade. E o que aconteceu lá vai acontecer nos outros estados. São Paulo, a gente já tem o PCC, pô. O PCC que é a maior organização criminosa do Brasil. Mas por que aí não explode? Porque eles dominam São Paulo. Só tem eles. No Rio não, no Rio há confronto, porque existem vários organismos criminais. Né? Mas no Rio no São Paulo só tem um. O que acontece? A relação no Cabo de Santo Agostinho. Qual é o problema que existe no Cabo? Ainda são 2 facções. Quando é que para de morrer gente? Quando uma só domina. Enquanto não acontecer isso, né, existe muito confronto. Que é o maior número de homicídios, gente. Os homicídios, e aí fala-se de metas, né, o comandante-geral da polícia agora ressaltou essa questão das metas, redução de homicídio, mas como? Se existe uma guerra do tráfico. E aí, Guarda Municipal, quando foi criada, e a Constituição é de 88, só que as leis já eram antes, né? A Constituição nova não previu essa questão das guardas municipais com polícia. Elas atuam, mas dentro da ilegalidade, sendo bem sincero. Tá? E a gente, como policial, eu prefiro que eles atuem, porque é mais gente ajudando. Tá? A população não gosta, e tem quem gosta. É sempre aquele dilema, né? Que existe. Mas é natural que logo eles virem polícia. Ok, pessoal? Certo? Então, busca pessoal pode ser realizada pela Guarda Municipal? Não, porque ele não é um agente competente. Quando ele realiza uma busca pessoal, ele está cometendo um abuso. Lembra? Qual é o vício da competência? É o abuso na modalidade excesso. Ele está extrapolando os limites da sua competência. Ok? Tranquilo? Então, recapitulando, e aí eu deixei algumas questões lá para vocês. Falei, né, sobre forma. E aí eu vou dar uma adiantada, porque tem muita questão. E a gente vai hoje falar sobre os atributos. Tá? Esse slide eu vou botar na plataforma de vocês. Tá? Hoje eu coloco. E aí vocês podem dar uma olhadinha nos mapinhas, como eu sempre falo. Eu gosto de ler as figurinhas, né, feito Chaves. Né? Quando fala de Chaves, bicho, faz tanto tempo, mas todo mundo aqui assistiu, até o SBT, né? Recentemente estava trazendo. Gente, atributos, né? Que é sinônimo de características. Gente, isso é um dos temas muito importantes que cai, tá? São os atributos dos atos administrativos. Veja só. Todo servidor público está dando aula de inglês lá no Banco do Brasil.
Aí o professor está perguntando, né? Conversando aqui, e o pessoal respondendo em inglês. Eu pensei que estava tendo problema, chegado. Está tendo algum problema, agora caiu a ficha. E vocês estão todos dormindo já, né? Só porque a gente demorou um pouco para a aula, vocês já foram dormir, né? Luna com certeza já está dormindo, tá? Evelyn, nessa chuva aí, já não está nem assistindo aula mais. Então, vocês aí, né? Aproveita que vai ficar em casa, aí chuva, já bota na Netflix, sai da aula, né? Tô ciente aí de vocês. Sidney dormindo faz tempo, desde que começou a aula. Ó, gente, no final dos atributos eu vou botar uma diferença, que é a questão dos atributos do poder de polícia. Sempre ocorre essa diferença. A banca, porque é muito semelhante, e a banca pega nesse ponto. Veja só. Segundo o princípio da legalidade, lá do artigo 5º, né? Todo mundo pode ter liberdade de atuar. O cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não limita. Tá? Já o servidor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Aquilo que a lei permite. Tá? Um grande exemplo do que a lei permite é a questão do socorro. Né? Se o policial, sempre um questionamento, o policial militar é obrigado a socorrer o indivíduo baleado? Não. Porque a turma exige. Mas isso é mais uma exigência interna. Por quê? Se o cara morrer, é um homicídio para conta do Estado. Né? E aí tem que socorrer o cara. Só que quando você socorre o cara, você está socorrendo normal, você pode socorrer. Só que isso não é a sua atribuição. Você não vai ser punido juridicamente falando, porque dentro do rol das suas atribuições, você não tem a técnica nem a habilidade. Se você não tem a técnica, você não tem o dever de fazer socorro, que é diferentemente do bombeiro, do enfermeiro, do médico, das pessoas que atuam na saúde, né? Se o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, subtende-se que todos os atos praticados pelo servidor público sejam o quê? Subtende que tudo é legal. Tá? Mas existem atos praticados por agentes públicos ilegais. Isso existe. Mas compete a quem determinar se é legal? A quem sofre. A quem sofre. Um exemplo é a prisão. O agente público realizou uma prisão de um particular, do indivíduo. Certo? Flagrante. Você conduziu para a delegacia, fez o procedimento. E aí, como a gente está vivendo uma inversão de valores, na hora de uma determinada audiência, e aí o policial que não tiver um conhecimento jurídico mínimo, depende do promotor, do juiz, ele vai querer fazer indagações como se o servidor público tivesse que explicar, né, ou se defender, né, da acusação. E não compete ao servidor público que está atuando, o policial militar no caso, se defender. Pô. Eu estou ali como condutor, como testemunha. Né? Porque sempre vai ser assim. E no caso da Polícia Civil, vocês vão entrar poucos nesses casos. Isso acontece muito com o policial militar, que é o condutor da ocorrência. Mas dependendo da delegacia que vocês atuarem, vocês vão fazer investigação e a própria Polícia Civil vai gerar o flagrante, que vai gerar o inquérito, e aí vai entrar normalmente como condutor o delegado e como testemunha os agentes. Tá certo? E aí você, delegado, e você, agente, vamos por vocês como agente. Vão para a audiência como o quê? Como testemunha. Eu sou testemunha, eu não sou acusado. Eu não sou acusado. Você está entendendo? Só que aí se faz indagações como se a gente fosse o acusado. Meu filho, não sou acusado, não. Se ele está dizendo que eu agredi ele, cabe ele provar. Um exemplo recentemente foi dessa questão de lesão. O cara disse que foi agredido na audiência de custódia, né? Não, que a polícia militar me agrediu, tal. Só que o que a gente faz, né? Que é um padrão. Isso a gente já fazia antes, quando eu trabalhava em outro batalhão. Toda prisão que a gente fazia, a gente levava para fazer o exame de corpo de delito. E não era o exame de corpo de delito, na verdade. O exame de corpo de delito é feito, né, pela Polícia Civil. A gente fazia um laudo de constatação de que o cara não tem dano. E apresentar na Polícia Civil já um laudo, comprovando que a gente está entregando à Polícia Civil naquelas condições que o médico atestou. Certo?
E é possível fazer o procedimento, no outro dia o cara ia para o audiência de custódia. E aí o cara alegava lá na audiência de custódia que foi agredido, que foi torturado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, o que é que fazer alguns promotores que são mais legalistas, né? Beleza, tu tá dizendo que foi agredido, mas o laudo médico mostra que tu não tem nenhuma lesão. Foi agredido aonde? A cara foi agredida da costela. Mas não tem nenhuma hematoma, né? Nenhuma lesão contusa. Né? Porque você não estudou medicina legal, mas quem estudou medicina legal para a Polícia Civil da Paraíba, né? Quadro equimótico de grande sangue. Todo mundo que levou uma pancada. Pensando quem é branco, né? Tem aquela tonalidade. Quem já teve uma pancada que ficou roxo. Né? Aí começa roxo, depois fica amarelo, verde, assim, ó. Gilmar, né? André. Então, aquela tonalidade. Então, não tem como alegar se não tem a lesão. Né? Seja contusa, cortante, entre outras. Mas aí o laudo mostra. Cabe o cara. Por quê? O agente público, aí tem a questão chamada fé de ofício. Mas a gente não está entrando nessa parte, está entrando na questão do ato administrativo. Você não realizou uma prisão, a prisão é um ato administrativo. Né? Mesmo sendo feito por uma autoridade judicial, mas a prática foi feita pela Polícia Civil, então um ato administrativo ali. Certo? Esse ato presume-se o quê? Presunção de legalidade. Certo? Ou seja, presume-se que o ato que você praticou foi legal. Por quê? Seus atos só podem ser praticados de acordo com a lei. Viu? E aí, se o indivíduo que sofreu o ato administrativo, sei lá, não gostar, não concordar, cabe a ele provar. Por quê? Essa presunção de legitimidade, ou legalidade, ou veracidade, que é tudo a mesma coisa, só que os doutrinadores, como eu sempre falo, não tem muito o que falar. Aí começa a presunção de legalidade. Vocês vão ver presunção de legitimidade. Que vai dizer, nem tudo que é legal é legítimo, né? Veracidade. Tá? Os caras começam a botar um nome diferente. Mas no final das contas, querem dizer a mesma coisa. Ok? Essa presunção é iuris tantum ou jure et de jure. Porque você fala em português, está escrito em latim, né? Você fala em português e cai muito latim, gente. É assim, ó. A pressão de legitimidade é jure et de jure. É com E, desculpa. Eu botei it em inglês. Júri, aqui é iuris, mas pode ser juris também, tá? Porque às vezes o J, né, bota aquele J com um izinho, com ponto. Juris tanto ou juris et de juris? Júri. Juris et de júri. Ó, o que ele está dizendo? O de cima, ele diz que a presunção é relativa. E o de baixo diz que a presunção é absoluta. Ou presunção absoluta. E aí agora? Qual das duas? Absoluta. Desculpa teu nome. Carol. Qual das duas, Carol? Não tem problema. Você não vai morrer se você errar, Carol. Você pode responder, tá? Foi. Não importa, bate no peito, bate no gol, pô. É feito pênalti. Fechou, ele bate. Na Copa do Mundo foi assim, né? Ou não? Fechou, ele bate. Gente, o que é a diferença aí? Uma admite prova em contrário, outra não. Tá? Qual é que você acha que admite prova em contrário? A relativa. Então,
Eu posso provar que o agente errou? Posso. Mas quem tem que provar é quem está acusando que o agente errou. Ou seja, o ônus da prova cabe a quem acusa. Mas é possível provar? É. Certo? Então, a presunção era juris tanto. É uma presunção relativa que admite prova em contrário. Tá certo, pessoal? A presunção absoluta é aquela presunção que não admite mais ser questionada. Veja, o transjulgado ainda tem lá no final uma questão que é a revisão criminal. Porque mesmo depois do transjulgado, a regra seja imodificável, né? Mas aí, se ocorrer um fato novo, né? Tipo, já aconteceu em filme, o cara está preso, já condenado à morte. No dia da execução do cara, dias antes, descobre que não foi o cara que de fato, não foi ele o cara que matou a pessoa. Vou conseguir reverter o caso, né? Aí sabe onde acontece presunção absoluta? Não sei se é o caso de vocês. Alguém aqui já estudou, que é a controle de constitucionalidade. Quando vocês estão controle de constitucionalidade, mas você volta a ver falar de ADIM, né? Ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, e ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Pronto. Quando ocorre uma ADC, gente, o que é que ele dizendo? É o STF dizendo que a norma ela é constitucional. Por exemplo, o STF decidiu que a lei tal é constitucional. Quando ele faz isso, ele dá a essa lei agora uma presunção absoluta. Eu não posso mais questionar a legalidade dessa lei, a constitucionalidade da lei, ou da norma, né? O que é que se discute muito hoje, a gente está vendo aí para o STF, quem está acompanhando. Se a lei é inconstitucional, se a lei é constitucional, se está de acordo com os princípios, enfim. Quando o STF... Porque assim, toda norma, a regra é que ela nasça constitucional. Por quê? Se ela for inconstitucional, ela não pode nem passar, ela não pode nem ser apreciada pelo Congresso. Né? Por isso existe o que no Congresso? A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é para avaliar se as normas são ou não constitucionais. A norma sendo constitucional, ela vai ser editada, promulgada e vai entrar em vigor. Certo? Então, subentende-se que essa lei é o quê? Constitucional. Mas eu posso questionar? Posso, por meio de ADIM. Né? Dizer que a norma é inconstitucional. Tranquilo? Quando o STF aprecia a norma, diz só, essa norma não é inconstitucional. Ele está dizendo que ela é o quê? Constitucional. Então ele dá a lei agora o quê? Presunção absoluta. Ou seja, lá na frente eu não posso mais questionar. Porque ele já decidiu. Entendendo? Aqui não. Eu posso questionar? Posso. Sempre. Tramitar, julgar. A gente está falando normal. Né? Então, se julgou, presume-se que deu tudo certo. Tranquilo? Deu para entender? Isso aqui não é tema de vocês, mas o que eu estou usando para exemplo, porque caso vocês leiam, como até a Renata falou no início da aula, pode ter um site de questões, um negócio e outro, às vezes aparece ali, já ouvi falar sobre isso. Então, um dos atributos é a presunção de legalidade. Tá certo? Presunção de legalidade. Quando a gente fala de presunção de legalidade, deixa eu apagar aqui para vocês. Aí eu vou escrevendo um por um. O outro é o que aconteceu na própria prisão em flagrante. Se você é um policial, verificou ilícito, o cara ali com arma de fogo, portando drogas, você pode fazer a prisão? Deve, né? Então, veja, você presou, porque em regra, a prisão só se dá de duas maneiras. Ou prisão em flagrante, ou por ordem escrita da autoridade judicial. É isso? Essa aqui, eu tenho uma decisão judicial que embasa a minha prisão. Essa aqui não precisa. Você atua de ofício. Não atua de ofício? Isso aqui eu dei o quê?
o nome de autoexecutoriedade. É quando, para você atuar, você não precisa pedir ao Poder Judiciário ou nenhum outro poder, certo? Então, um outro atributo é a autoexecutoriedade, certo? Autoexecutoriedade é a capacidade que tem da administração pública atuar sem precisar pedir e recorrer ao Poder Judiciário. Viu? Porque, veja só, a ideia é que os atos administrativos, o Poder Administrativo, ele, com base no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é o poder de polícia, ele pode fazer o quê? Limitar direitos. Ele pode limitar direitos. Um exemplo de limitação de direitos, gente, é quando você você tem sua lojinha ali no comércio. Aí vem a prefeitura fazer o quê? Uma fiscalização. Junto com a vigilância sanitária, entendeu? Junto com o corpo de bombeiros, junto, sei lá, com órgão de tributos para ver se o cara está tudo, a contabilidade, se o cara está pagando o imposto direitinho. Mas vamos supor que você está fora da norma. Você não renovou suas licenças e a prefeitura vai fazer o quê? Vai multar e também pode fazer o quê? Vai resolver. E pode também suspender a atividade. A partir daquele momento. Depende das circunstâncias, que vai dizer. Por exemplo, se for uma questão de saúde, normalmente é interditado no momento. Comércio, normalmente ele dá um prazo para a pessoa regularizar, que não impacta tanto na sua... Mas questão de saúde, onde é que a gente vê isso muito? Vai chegar agora, esse é o melhor momento dos exemplos. Semana Santa. Vai chegar a Semana Santa, e qual é a comida da Semana Santa? Bacalhau, peixe, né? Só que tem aquele, Carol, indivíduo que guardou os peixes do ano passado para vender agora, porque ele não vai perder o produto. Não é isso? Ele guardou tudo lá no congelador, e agora ele vai botar o quê? Na promoção. Gente, promoção de Semana Santa. Peixe 2023, né? Ele tem que corrigir lá a data, né? Hã? Tá frio, é? Sério? Ou tá no 22? Manuel, tudo aí, por favor. Ó, e aí, veja só, a vigilância sanitária vai lá na lojinha, porque aí foi Patrícia lá, comprou o peixe. E aí viu que o peixe estava muito congelado. Né? Estranho. O olho do peixe já estava virando já, né? Mesmo ele congelado. Né? Nem olho tinha, né? E aí ela disse, eu acho que, rapaz, mas eu vou levar. E aí, comeu o peixe, passou mal. Comentou com a mãe dela. Disse, amanhã, comi um peixe, passei mal. E aí ela fez uma denúncia, né? Rapaz, comprei o peixe lá de Tomé. Comprei o peixe ali da peixaria de fulano e tal, de seu Zé, e passei mal. Rapaz, essa é a quinta pessoa que passa mal. Vou lá. Aí chega a vigilância sanitária, Carol, que é um órgão do Estado ou do município, né? Que é do Poder Executivo. Quando olha, rapaz, esse peixe aqui, quando vai fazer o vencido. Aí o que vai fazer? Multar o cara, apreender o objeto e interditar. Normalmente, nesse caso, ele vai interditar. Não, aí quem vai dizer, aí isso aí não tem como eu dizer a você. Não tem como. Isso aí é na prática. Na prática a gente não tem como. Mas veja, quem fazia muito isso? Quem já assistiu aqueles negócios de Celso Russomano, o deputado de São Paulo, que ele ia nos mercados, ia nas lojas, não era assim? E ele aprendia as mercadorias que estavam vencidas, principalmente no mercadinho, né? Pronto, teve um deles que ele foi junto com a vigilância sanitária e interditou o frigorífico da padaria, desculpa, do mercado. Era um mercado grande, tipo assim, todo dia é feito esse atacarejo e tem um frigorífico dentro. Ele interditou só o frigorífico. Veja, mas interditou a atividade. Entendeu? E ele, para interditar ele como deputado, mas isso aí era qualquer da pessoa. Ele só vai porque ele é deputado e tem essa questão de compete ele fiscalizar, né? Mas aí ele ia já com a vigilância sanitária.
Teve casos que ele já foi com a polícia. Ou seja, aí ele fazia o quê? Ele não entenda, gente. Ele não mandava, aí eu dava a impressão. A turma pensa que ele, como deputado, mandava a vigilância sanitária interditar. Ou a polícia atuar. Não é assim que acontece. A vigilância sanitária via o fato e aí ela, na sua alta executoriedade, cumprindo a sua competência, atuava. Ela não podia se omitir. Né? Mesma coisa é o caso da polícia. Houve um caso de ameaça. O cara ameaçou ele. Aí a polícia fazer o quê? E aí ele fez. Como a ameaça é ação penal pública condicionada, né, ação penal pública privada, ele podia não se queixar. Né? Você vai me queixar. Aí você vai me queixar, você vai conduzir o cara até a delegacia e vai fazer o procedimento. E a polícia pode dizer, eu não vou. E aí não é porque ele é deputado, é por dizer qualquer pessoa. E ele aproveita o oportunidade, pode deixar isso bem claro, tá, gente? Tranquilo? Mas veja, os órgãos atuavam ali com base na sua alta executoriedade, que é a capacidade que tem do órgão administrativo atuar sem precisar do Poder Judiciário. Veja, quando eu interditava ali, o que é que eu fazia? Eu estou limitando um direito do indivíduo. Ou não estou? Estou limitando o direito do cara. E a Constituição diz que só quem pode limitar direitos é a lei. Mas por que o órgão faz isso? Porque a lei permite, a lei autoriza. O exemplo que a gente encontra aqui, normalmente em carnaval, e agora a Vitória está se organizando essa questão de trânsito, tem guincho, tudo mais. Faz o quê? Remove o carro, o cara vem, estaciona na via no carnaval. Aí ele avisa, gente, bota lá nos órgãos de circulação. Dos dia tal, não pode mais estar nessa rua tal. Por quê? Porque vai ser utilizado para as festividades. Aí o cara vai estacionar e deixa. Vou tirar onda, porra nenhuma. Vou deixar lá. Aí vem a prefeitura, no caso, a GETRAN, que é uma autarquia, né? Um guiche reboca o carro do cara. Por que pode rebocar? Porque é previsto em lei. Pô, o CTB autoriza, a própria lei já autoriza. E aí não precisa o agente de trânsito ir acionar o Poder Judiciário para expedir um mandado de busca e apreensão por veículo ou de sequestro do bem. Não, pô. O próprio órgão tem autoridade para isso, porque a lei permite e porque as circunstâncias estão previstas em lei. Tranquilo, pessoal? Então, isso se dá, é a alta executoriedade. É a capacidade que tem da administração pública atuar sem precisar pedir, recorrer ao Poder Judiciário. Viu? Então, a gente tem a presunção de legalidade, a alta executoriedade, a gente tem a imperatividade. Gente, normalmente, onde tem alta executoriedade, tem imperatividade. Porque o que é imperativo? O que é imperatividade? Aí vem do verbo português. Lá do português. Verbos imperativos. Ação, determinar. Dizer alguma coisa, impor. Retire o carro. Estou determinando. Se você não retirar, vai ter uma consequência. Eu vou rebocar. Ele vai usar da autoexecutoriedade. Não precisa recorrer ao Poder Judiciário. Vou remover, não. Não tem problema. Você não quer remover? Pega a chave. Tira aí. Isso não tem problema. Reboque. Precisa de chave para rebocar? Não, meu filho. Ele usou o quê? Da coerção. Coerção. Imperatividade, gente. O uso da força. Entenda a força, não só a força braçal. Aqui é da coerção. Tá? Interdição de bens. Veja, quando eu apreendo bem, eu estou usando a imperatividade. Certo? É aquela velha história. Tu vai sair. Pronto. Vamos um exemplo agora que aconteceu no Distrito Federal. Acontece muito quando a polícia vai fazer o que? Desapropriação. Né? A polícia vai chegar assim. Eu estava conversando com o pessoal sobre essa questão de Brasília. O povo não vai sair. Disse, não vai sair. Não estou falando da invasão, estou falando da mobilização. Não vai sair, não tem problema. A gente faz o quê? A
A gente tira na força. E acontece muito, eu sempre falo, quando tá interdição de via. Por isso que no início das mobilizações, o que é que falava? Não interdite via. Porque senão o Estado vai ter que ir lá e desinterditar. E vai desinterditar, pô. Tá entendendo? É feito polícia, vocês como polícia. Vai chegar normalmente o PM. Chega dois policiais. Como tu vai pra delegacia? O cara disse, vou não. Vai, pô. Não, vou não. Vocês dois não levam não. Disse, realmente. Nós dois não levam não. Peraí. Ué, tem um cara que disse que não vai não. Manda mais gente aí, por favor. Aí chega mais 6. Tem 8. Dá pra levar? Não, não tem. Vai, pô. Pede mais uns 10 aí, que eu acho que o cara aqui não vai não. Pronto, vai vir 20. Né? Eita, pô, mas não vai vir 20 não. A gente arruma 50, arruma 100. Até 10 mil dá pra levar. Chega que 10 mil consegue levar, né? Vai. Entendeu? Ou seja, vai usar da imperatividade. Vai usar da força, vai usar da correção. Então, veja só. A administração pública, para fazer valer a alta executoriedade, ela vai ter que se valer, em alguns momentos ou não, da correção. Certo? Veja, não está autorizado, não existe documento que autoriza a agressão. O que autoriza é a defesa. É por isso que fala de técnicas de imobilização. Você não agride. O caso agora dos PRFs. Tem um vídeo que rolou dos PRF. O cara estava deitado, imobilizado. O cara. Lei nenhuma autoriza isso aí, justifica. Principalmente o cara está imobilizado. Aí, veja, no momento da imobilização, sobra um braço, um cotovelo, né? Mas dificilmente. Infelizmente. Técnicas de pronto. Gilmar faixa preta de judô. Aí lá o cara veio, pum! Estou me defendendo, pô, do cara. Por isso que a gente fala que quais são as técnicas normalmente são utilizadas. Técnicas de judô, jiu-jitsu, né? São técnicas que eu não uso, eu não ataco o cara diretamente. Isso acontece se eu quebrar um braço, quebrar uma mão do cara. Veja, então, mas aí você vai ter que conseguir explicar que você estava se defendendo. Isso. Veja, não torna você agredir o cara. Torna você se defender. Tá? É aquela velha história. O cara tá com a faca. Eu vou ganhar um tiro no cara. Por que eu dou tiro no cara? Porque eu tava me defendendo. Faca é arma. Tá entendendo? Aí tem a história do cara da faca. Não, o cara da faca, eu vou ficar com 20 metros, cara, porra nenhuma, meu filho. Faca. Tem diversos casos de policiais que morrem por causa disso. O cara veio uma facada só, pô. Tem um cara de São Paulo, pô. O cara saiu de casa, correu por cima do cara, deu uma facada só no cara aqui. Só um cara morreu na hora. Entendeu? Mas vamos lá. Agora, na questão da imobilização. O cara tá com as mãos limpas. Autoriza a dar um tiro no cara? Eu posso dar agentes químicos? Posso. Pode até usar um spray de pimenta, né? Um gás lacrimógeno que não vai. O gás lacrimógeno é para multidões. Aí normalmente o spray de pimenta é aquele spray de mão que você vê pro céu. É agente químico, pô. Tá entendendo? Também o taser é para isso. Mas eu agredi o cara. Não, eu quero imobilizar o cara. Pô, desmaiei o cara, né? Sou lutador de karatê, MMA. Quando o cara vinha, puf, o cara apaga. Não é assim? Imobilizar. Tu agrediu o cara. Dificilmente você vai conseguir explicar. Tá entendendo? Dificilmente. Beleza? Mas, normalmente, o que a gente recomenda? Spray de pimenta. Pô, spray de pimenta é eficientíssimo. O taser, só que equipamento eletrônico é muito caro. O Estado não compra. Agora, spray de pimenta falta, quanto mais taser. Mas é bom você ter o spray. E técnica de mobilização, pô, tem que ter. Porque a ideia da técnica de mobilização não é para agredir o cara, é para me defender. Aqui a gente, como policial, tem esse instinto de querer. Não, gente. Não precisa. A maioria das prisões, a grande maioria das prisões é você. 90% das prisões. É aqui, ó. Botar algema, dificilmente, acho que, sei lá, nesses 12 anos de polícia, mal algemar o cara, não
não conta 10 vezes que eu precisei usar da força para algemar o cara. E realmente, o cara resistir dificilmente. Eu acho que muito. Tem casos, tem, mas assim, a gente nunca se deparou com casos muito graves. Ah, nisso mas teve troca de tiro. É outra história. A gente se bota preso. Bora, bota a mão para trás. Não, não vou não. E brigar mesmo com a polícia, ser agarrado, não sei o quê. Acho que eu me lembro agora. Nunca passei por isso. Nunca passei por isso. Tá? Mas assim, os casos são vários, né? Entendeu? Por exemplo, um caso de agressão que tem por parte do policiamento que dificilmente que é ignorado é o carnaval. Porque no carnaval é multidão. Você não tem como, né? Se utilizar. E é outra história. É uma circunstância adversa. Né? É um ambiente adverso. É feito jogo de futebol. O que acontece normalmente em briga torcida? O cara vem com o cavalo. Quem já ficou embaixo de um cavalo, não embaixo do cavalo, mas quem já foi para um jogo de futebol aqui? Pronto. Já ficou perto da cavalaria? Pronto, ó, tá vendo? Mas se tiver você, eu digo você, a gente que é policial, que trabalha com os caras já. A gente já trabalhou junto lá, em jogo. Irmão, mas quando você é policial, você está trabalhando em uma coisa. Mas quando você vai para o jogo, assim, vou assistir um joguinho lá do meu Santa Cruz. Quando você, meu irmão, você fica assustado. Pô. Eu confesso a você que você fica assustado. Mas tem que ter muita coragem para ficar ali, porque uma patada daquela ali, meu filho. É melhor levar para a torcida adversária, né? Isso. Aí é todo mundo, né? Ó, então, tem um menomonte que é o PAT, né? Eita, é o PAT, né? E o outro é tipicidade. A tipicidade, que criada por Maria Zanelli de Pietro, Maria da Silva, que é uma doutrinadora, ela fala que existe a tipicidade. Só que muitos doutrinadores dizem que isso aqui é redundante. Porque o que é tipicidade? É aquela mesma tipicidade do direito penal, que é fato típico. É a conduta escrita na norma. Que é uma questão agora sobre essa questão das fake news, esses inquéritos aí pelo ministro do STF. Muitas condutas não estão tipificadas no Código Penal ou em legislação especial. Então não existe um crime. Um exemplo que a gente fala de narrativa. Os atos de Brasília. O que é que se você observar, quem vem acompanhando, quem segue muitos canais de notícia, ato terrorista, não é isso? Ou seja, querem repercutir que aquilo é um atentado terrorista. Só que a pergunta é, na lei, de acordo com a lei, eles cometeram o crime de terrorismo? O próprio ministro disse que eles cometeram terrorismo. Mas a conduta deles não se adequa na lei de terrorismo. Então eu não posso dizer que é lei de terrorismo, que é terrorismo. Veja, não foi crime. Crime, de acordo com o Código Penal, de acordo com, sei lá, pode ter sido um crime hediondo, pode ter sido um crime contra o meio ambiente, contra o patrimônio, que é Código Penal, né? Crime contra a administração pública. Mas crime de terrorismo, não. Porque a conduta não se amolda ao tipo penal do terrorismo. Isso também. Você está entendendo? E aí é que eu estou falando, a questão de tipicidade. O que é tipicidade? Se a conduta se amolda ao que está previsto em lei. Tá? Um exemplo aqui dos atributos do ato administrativo. O que é dizer tipicidade? É dizer que os atos praticados pelo agente público têm que estar o quê? Previsto em lei. Se a lei não fala nada, você, como agente público, pode atuar? Não. Porque o agente público só atua de acordo com a lei. Se a lei não diz nada, você não pode. No silêncio da lei, o agente público também fica em silêncio. Eu posso fazer, justamente. Tá? Existem casos que a lei diz o seguinte: no silêncio da lei,
acontece tal coisa. Se a administração pública não atuar, acontece tal coisa. Um exemplo é da aposentadoria compulsória. Você, para se aposentar, é um ato complexo. A gente vai ver isso já já. Daqui a pouco a gente vai acelerar para a gente chegar lá. Eu tenho uma prática de um ato principal e um ato secundário, que é na Casa de Pernambuco é a Fundarp, que é a fundação que cuida das pensões e aposentadoria. Se você deu entrada no seu órgão para se aposentar, e ela passou mais de 5 anos para decidir sobre a sua aposentadoria, você aposenta compulsoriamente. Você não pode ficar esperando a boa vontade da administração pública. Mas, veja, a lei que diz isso, se em 5 anos o órgão que cuida da aposentadoria não se manifestar, você se aposenta automático. Então, a lei já está dizendo. Mas se a lei não falar nada, você não pode. Tá certo? Então, quando eu falo de tipicidade, é isso. Os atos só podem ser praticados de acordo com o que a lei prevê. Tranquilo? É a questão da omissão de socorro. Porque a omissão de socorro que se enquadra hoje o policial é a omissão de qualquer do povo. Por outro lado, o cara está lá baleado. A partir do momento que você aciona o órgão competente, sua responsabilidade já se exime. Nem precisa você, que acontece muito com a gente, policial militar. Tem um acidente. Quando você chega no local, normalmente, primeiro a população já está, já acionou o SAMU ou o bombeiro, já. Pronto. Quando aquela pessoa acionou o competente, tira a responsabilidade de quê? De todo mundo. A não ser das pessoas que têm um dever legal de atuar. E aí? Pode. Veja só. Aí eu estou falando. O que a questão de Carolina está falando aqui, pessoal? Perguntando se no caso de acidente, pode o agente público atuar. Veja, a partir do momento que eu vou atuar, Carolina, eu assumo a responsabilidade. Veja, a lei diz que eu devo fazer isso. A lei impõe para mim como policial esse dever. Não, a lei fica em silêncio quanto a isso. Ela nem diz que deve e nem diz que não deve. Ela fica em silêncio. Se ela fica em silêncio, eu não tenho a obrigação de atuar. Você não entende? Mas eu posso. Mas a partir do momento que eu atuo, de quem é a responsabilidade? Eu estou assumindo a responsabilidade que não é. Tanto é que um exemplo que já aconteceu no passado, de casos que a gente já viu, que isso que limitou a situação policial, socorreu o cara. No meio do caminho, fez socorro tudo demais, assim, ele ficou com uma limitação física. E aí, no laudo médico, mas diz que a limitação física se deu por causa do socorro mal feito. A pergunta é, esse cara ficou aleijado por causa de quem? Esse cara ficou aleijado por causa de quem? De quem é a responsabilidade? Aí você vai dizer assim, não, mas eu queria ajudar. Aí, vamos para a lei agora. Não tem obrigação de ajudar? Não, tem para fazer o quê? Ficar quieto. A lei não diz que é para tu ficar quieto? Não, mas eu estava de bom coração, não é bom coração, vem cá, o bom coração, entra aqui, sai lá. Né? Você está entendendo? No silêncio da lei eu não atuo. Acabou, não importa o que a população vai pensar. Você está entendendo? O agente público tem que atuar de acordo com a lei. Nem para cima, nem para baixo. De acordo com a lei. O grande problema é que o servidor público, ele quer atuar sempre de acordo com a sua vontade. Um exemplo de vocês. Trabalhei em Caruaru recentemente, no São João. E aí tem outros órgãos lá, né? Tem quase todos os órgãos. Bombeiro, PM, Polícia Civil, Polícia Científica, SAMU, Enfermaria, né? E aí o cara tá passando mal lá na festa. Polícia. Eu disse. Aí o cara queria ir lá. Eu disse, opa, negativo. O bombeiro tá ali. A população não entra na minha mente não, filho. Não tenho obrigação. Eu não sou o órgão para socorrer. Sou órgão para intervir. Né? Eu estou ali para dar segurança. Sou órgão para socorrer. O bombeiro está aí, se a enfermaria está aí, o SAMU está lá. Ah, mas eles estão longe. É minha, a culpa é minha, a responsabilidade. Estou dentro dos postos do bombeiro. Aí qual é o problema do servidor público? Que é assumir para ele uma responsabilidade que não é dele. Vocês estão entendendo? Aí é que está o problema. Aí eu vou atuar num lugar que não devo atuar. E a população tem que entender isso. Feito você já foi para o hospital, sua corrida.
Quando vai no cardiológico, o que ele faz? Manda para o cardiologista. Aí quando faz exame cardiológico, vai tirar radiografia. Vai para onde? Para o cardiologista. Quando termina, volta para onde? Volta para o cardiologista. Vai para o trauma. Porque no médico, cada um não tem a sua especialidade. Então, cada um atua dentro do seu papel. Quando você chega para conversar com o médico que é trauma, não que eu estou com um problema psicológico. Ele fez isso comigo, não. Nem converse. Nem comece. Né? Aí tu só bota o nome, André? O nome do telefone? Não, porque a omissão é sua. É seu dever. É seu dever. Existem dois tipos de omissão. Calma, vamos chegar lá. Omissão própria e omissão imprópria. Tá? Artigo. Responde se você tivesse o dever de atuar. Se você não tem o dever de atuar, o bombeiro não está lá. Não está lá. Ele não tem obrigação de socorrer. Mas a pergunta é, eles acionou o órgão competente? Essa é a questão. Aí ele responde na omissão própria. A polícia chegar ali, no caso, a responsabilidade da gente, pelo menos que chega. Chegar e isolar o local e acionar o competente. Isso. 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 Aí sim. Mas aí, veja, na verdade, a omissão é só a questão da prevaricação que entra, né? O ato, que é o que? Isolar o local. Entendeu? Que é o que a gente faz na polícia. Já me deparei com isso aí. E aí o que Dido falou aqui é um caso que aconteceu com a gente também, comigo. A gente foi acionado para uma. Cara, tá um cara baleado lá. De longe a gente já viu lá o cara no chão, meio que um tumultozinho. Mas aí eu não posso me omitir, veja. Eu tenho que chegar lá para verificar o órgão e acionar o órgão de segurança. E eu não posso socorrer o cara. Nesse caso, os policiais nem no local foram. Tá entendendo? Eles se omitiram já antes, mas é omissão própria de qualquer pessoa. Ele não responde porque ele é policial. Tá entendendo? Essa é omissão própria. Você responde na condição de policial, a omissão imprópria se você tivesse o dever de atuar. Tá entendendo? Tranquilo? E aí, no meu caso, lá que a gente falou, a gente chegou, o cara estava baleado com 2 tiros aqui na costela, de lado. E paciência. Não, vocês vão socorrer, não. Se eu não. Mas o cara vai morrer. Foi eu que atirei nele. Não é uma vida. Meu filho, a gente não pode levar isso para o serviço público. É isso que eu estou falando. O problema do servidor público. Ele cai, e aí eu dei uma dica que eu dou para vocês, por quê? O lado emocional. Deixa o emocional envolver. Ocorrência de quê? Maria da Penha. Normalmente, a mulher foi agredida, que é a maioria dos casos, mas tem casos também que você vai se separar, que a mulher não foi agredida. Já me deparei com um caso que a mulher se agrediu. Tá entendendo? E acionou a polícia, pô. E aí quando chegou lá, que foi verificar tudo direitinho, ela tinha se agredido. E aí você entra no emocional, sem saber realmente de fato as informações, para defender a mulher, e aí vai tentar imobilizar o cara está revoltado porque ele não aceita, porque ele é inocente na história, e aí vai usando da força, nesse meio, para tentar chamar o do cara, quebra o braço do cara, e aí lá na frente, veja, só que você foi conduzido. Quem deu causa da coisa foi a mulher. Quem vai responder é ela. Tudo que aconteceu. Quem assinou a polícia? Ela. Joga na conta dela. Só que a gente não joga, né, como servidor público, né? Tá entendendo? Por exemplo, por isso que outra coisa, questão de som. Tu liga, não presta atenção de sossego na minha casa. Quem é que está pedindo? Não, eu não quero me identificar, não, porque eu não quero que meu vizinho saiba, não. Beleza, também. Então vai ficar com som. Porque, veja só, um exemplo disso aí. Tu não se identifica. Aí não.
Não tem geração de ocorrência. Quando tu chega e desliga o som do cara, teve solicitante ou foi auto-executoriedade? Auto-executoriedade. De quem é a responsabilidade? Quando tem um solicitante, de quem é a responsabilidade? Muda tudo. Veja, o certo é se identificar. Só que gerou um fato nisso aí. Aí eu não quero que meu vizinho saiba que sou eu, porque eu não quero criar um problema. Tu já está criando um problema quando tu está ligando para a polícia. Então tem que resolver. Por quê? Se a polícia vai hoje desliga, vai resolver. Porque a polícia vai resolver como? Pontualmente, né? Naquele momento. E depois. Entendeu? Mas normalmente por quê? Porque a população se vale de o quê? Do anonimato. E depois que esse negócio que gerou esse que som, eu não preciso começar a se identificar. Meu filho, eu já fui para uma coisa que era aniversário de criança. Criança. Não ligaram para aqui, está tendo muito. Fizeram no central. Pô, parecia que estava tendo troca de tiro, pô. Chegou lá no aniversário de criança, pô. E aí? O que é isso? Um vizinho incomodado. Isso era 6 horas da noite, do domingo. Você está entendendo? E aí foi o que ele está dizendo. É um vizinho que não gosta de você. E aí se vale do anonimato para que a polícia venha o quê? Faça o quê contigo? Acaba com a tua fecha, pô. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela tem que se identificar. Aí eu vou gerar a ocorrência direitinho aqui. Vou lá. Olha, não, que vizinho fulano de tal. E aí, esse é o correto. Entendeu? Esse é o correto das ocorrências. Só que a turma não quer se valer. Não quero me envolver. Rapidinho. O que é que a gente conhece muito, não? Cidadão no tráfico, no morro, tu não vai. Lá na boca de fumo. Você vai dizer onde é que é a boca de fumo. Vamos lá? Não. Está dizendo que a polícia não está atuando? Por que não está atuando? Diga onde é que o traficante vai agora. Me mostra onde é. Não quero me envolver. Então fica calmo. Você não entende o que eu estou falando? Acontece em diversos casos. Aí eu falo, atributos da polícia. Aí atributos do ato administrativo, né? Que aí serve para toda a administração. Presunção de legitimidade ou legalidade. A lei prevê que você pode atuar, certo? Admite provas em contrário, mas cabe a quem acusa. Aí, de vários exemplos que eu dei aqui, você vai ser acusado e acusa a autoridade. Mas cabe quem provar. A vítima, a suposta vítima, né? Autoridade. Eu posso atuar de ofício? Posso. Por exemplo, quando eu chego na sua casa e desligo o seu som, por entender que está tendo uma perturbação do sossego, eu estou limitando um direito seu. Mas por que está acontecendo isso? Porque a lei permite que o Estado atue dessa maneira. Tipicidade. Os atos administrativos têm que estar previstos em lei ou em ato administrativo normativo, né? E imperatividade. Desliga o som. Vou desligar, não. Não tem problema, a gente desliga para você. Claro, com certeza. Entendeu? Não, às vezes na primeira atuação já. Mas normalmente, na primeira tenta se resolver, né? Entendeu? Então, gente, os atributos do ato administrativo é um tópico muito importante para a prova de vocês. Está um pouquinho clarinho aqui, mas, ó, tipicidade, presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. E eu trago praticamente tudo que eu falei aqui está nessas palavras-chave. Que o que é um mapa mental? Um mapa mental são palavras-chave que vai com que você lembre dos temas. Tá bem? Eu trago aqui para vocês algumas questões. Ó, eu trago um ponto, né, professor de veracidade. Ó, aqui que eu falei, ó, veracidade e legitimidade. Só para vocês entenderem a diferença. E vocês vão perceber que é tudo a mesma coisa. Só que os caras não têm como o que mais falar, porque o assunto já está batido, aí ficam criando pontos para tentar diferenciar, certo? E aí continua, né? Sendo sobre a questão da veracidade e da legitimidade. A presunção da legitimidade, né? Legitimidade de acordo com a lei, veracidade de acordo com os fatos. Se o fato é verdadeiro, se é legítimo ou legal, se a lei prevê. Tranquilo? Tá tudo em mapinha. Presunção da legitimidade, conceito. Né? Imediata, execução. Eu falei lá, busca o quê? Busca domiciliar,
busca e apreensão, né? A própria abordagem policial. A abordagem policial, pô. Você vai abordar o cara vai dizer, cheio, tu não pode me abordar, não. Eu disse, quem disse? Que tu não pode me abordar, que eu não posso abordar. Quem disse isso? Depois. Porque a verificação é a posteriori. Faz feito aquela musiquinha, né? A mão na cabeça. O meme. Posteriormente, ao término, você pode questionar. É a mesma coisa a prisão. Eu posso questionar o mandado de prisão? Posso, mas depois. Primeiro são os atos, porque é execução imediata. Entendeu? Execução imediata. Você pode questionar depois. Quando terminar tudinho, você vai questionar. Está errado. Estou errado? A lei me autoriza a fazer. Está errado? Tá. Então cabe você provar que eu estou errado. Entendeu? Cada um. Ok? Um exemplo disso aconteceu no Rio de Janeiro, numa operação entre Polícia Civil, Polícia Militar e PRF. Quem lembra desse caso? Que foi um caso que teve prisão de fuzil e tudo mais. Aí, inclusive, saiu uma decisão do STF impedindo a Polícia Rodoviária Federal de atuar dentro das cidades como órgão policial, porque isso ali não é atribuição dele, mas ele é polícia. Ele é polícia e quer limitar o cara, por isso vamos acontecer isso agora com a PRF. Limitar a PRF na atuação apenas de quê? De trânsito. Que ele não é órgão de trânsito. Ele é polícia que faz trânsito. É um BPTrão, um BPRV da vida. O que o BPTrão faz na PE? Polícia que faz trânsito. Mas aí, claro, eles ficam procurando a brecha da lei, para quem não gosta da atuação policial, para limitar a polícia, né? Certo? Mas a Polícia Rodoviária Federal ela é polícia ostensiva. Tá entendendo? E aí fizeram o quê? Posteriormente à operação, questionar a legalidade da atuação da Polícia Rodoviária Federal. Porque se eu limito a atuação, se eu digo que aquela atuação é ilegal, lutável, não vende nada. Tudo que a Polícia Rodoviária Federal prendeu é o quê? Ilegal. Não pode ser utilizado como prova. E a atuação dos policiais, se ela foi ilegal, eles vão ser o quê? Responsabilizados. Mas isso foi depois da operação. Está entendendo? Mas eles estavam dentro da lei. Tanto é que posteriormente depois foi verificado que estava tudo dentro da lei. Entendeu? Tudo dentro da lei, pô. A Polícia Rodoviária Federal pode se atuar. Que é o que a gente chama de operação conjunta. Está entendendo? Aqui, a pressão de legitimidade, conceito imediato, execução de um ato, né? Mesmo evado de vícios, mesmo um ato com vício, ele vai sofrer o atual. Foi o que eu falei no início, sobre a validade de um ato administrativo. A validade. O ato pode ser legal ou ilegal. Mas a pergunta é, ambos podem produzir efeitos jurídicos? Ambos podem produzir efeito jurídico. Está entendendo? O ilegal, enquanto não for provado a ilegalidade do ato, ele vai continuar produzindo efeito. Está entendendo? Porque o efeito normalmente é imediato. Ok? Enquanto não for anulado, mesmo o ato viciado produz efeitos. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá certo? E aí, cuidado, se perguntar, o ato ilegal produz efeito jurídico? Produz, pô. Um exemplo disso, eu já falei aqui, no vício lá de competência do funcionário de fato. O cara comprou o gabarito e entrou no concurso público. Ele entrou de forma ilegal? Entrou, ele comprou o gabarito, né? Mas ele está trabalhando. Os autos dele têm validade? Tem. Até que eu provar que ele tem legal. Aí, quando eu provar que ele tem legal, eu deveria fazer o quê? Desfazer todos os atos dele. Mas eu não consigo desfazer todos, né? Porque alguns a gente não consegue mais desfazer. E se desfazer é pior. Então, mantém. Do jeito que está. Aí continua, né? Aqui, ó. Atividade, juris tanto, né? Não é absoluto. Tranquilo? O ônus da prova cabe, né? A quem alega a ilegalidade, inverte o ônus, né? Por quê? Inverte o ônus, porque a gente tem presunção de legitimidade. Okay? Todo ato administrativo tem presunção de legitimidade? Sim ou não?
todo ato administrativo possui presunção de legitimidade, sim ou não? Sim, pô. Sim. Agora, todo ato administrativo possui o atributo da imperatividade? Sim ou não? Imperatividade. Uso da força. Entendeu o uso da força? Todo ato precisa de uso da força. Um exemplo é um memorando. Bora, me dá um memorando, porra. É? Não, pô. Né? Atos ordinatórios, que é o ato do dia a dia, um ofício. Não precisa. Então, a autoexecutoriedade e a imperatividade, isso mesmo assim que é em prova, estão presentes em todos os atos administrativos? Não. Oi, pergunta ao contrário. Todo ato administrativo possui o atributo da autoexecutoriedade? Não. Autoexecutoriedade e imperatividade andam juntos. Onde tem um, tem o outro. Viu? Então, só o único atributo que está presente em todos os atos administrativos é a posição de legitimidade. Tranquilo? Ou de tipicidade também, porque todo ato tem que estar previsto em lei. Não é isso? Tranquilo? Vamos lá. Olha, a presunção de legitimidade e veracidade nos atos praticados pela administração durante o processo licitatório, sim ou não? E agora? Sim ou não? Certo, errado? Meu Deus! Certo, errado, errado, certo. O que é que eu vou? Na hora da prova, primeira questão da prova. E agora? Tem certeza? A presunção de legitimidade e veracidade nos atos praticados pela administração pública durante o processo licitatório. E aí, cadê o pessoal de casa? E aí? Deixa eu ter essa foto aqui logo, ó. Vou esperar vocês responderem, tá? Eita, porra. Essa aqui, errar essa, eu não acredito não. Sim ou não? Certo ou errado? E agora? Poxa. Foi o que eu falei. Todo ato praticado pela administração pública possui legitimidade e veracidade. O processo licitatório é um procedimento administrativo. Presunção de legalidade. Como eu falei, legalidade e legitimidade e veracidade vai ser a mesma coisa. Veja, processo licitatório ou procedimento licitatório é a mesma coisa. Feito um inquérito judicial. O inquérito judicial E aí, o atributo da presunção de legitimidade é o que autoriza a ação imediata e direta da administração pública nas situações que exigem medida urgente. Se empolgou, Renato, se empolgou. Hoje, veja, a posição de legitimidade faz o quê? Garante legalidade ao ato. Mas qual é o atributo que autoriza a ação imediata? A autoexecutoriedade. É o que autoriza a atuação imediata, é a autoexecutoriedade. Olha, tá vendo? A autorização à ação imediata e direta da administração pública de situações urgentes. Um exemplo que eu falei. O cara vem estacionar o carro, fechando a avenida. É uma ação urgente? Pode a administração pública lá e remocar o carro, você precisar perguntar? Pode, pô. É o atributo da autoexecutoriedade. Tá certo? Essa aqui já é maior um pouquinho, né? Eu não vou ler, não. Ó, já contou a história. O IBAMA multou e interditou uma fábrica de solventes que... Aí tá no slide, tá? As questões. Para vocês lerem depois. Deixa eu passar. Já vem com comentário, tá? Não vem com figurinha não, mas vem com comentário. Ó, fases de construção do ato. Isso aqui é rapidinho. O ato, ele tem que ser perfeito, válido e eficaz. Tranquilo? O que é um ato válido? Válido. É um ato válido. Legal. E para ser um ato válido, legal, ele tem que preencher o quê? Hã? Oi? Fica fofocando não, cochichando não.
Quais são os requisitos? E objeto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Gente, o ato, ele tem três coisas. Validade, perfeito, ou perfeição, e eficácia. O ato válido é o ato legal. E ele tem que preencher aqueles 5 requisitos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando ele preenche os 5, ele está o quê? Válido. Legal. Tá? Mas ele pode ser legal, válido ou inválido. Legal ou ilegal. Aí aquela pergunta de prova. Caiu assim. Ó. Olha, gente, caiu assim. O ato ilegal, perfeito e eficaz produz efeito no mundo jurídico? Sim ou não? Produz efeito. Aí, mesmo assim, ó. Aí bota ilegal na parada. O cara vai dizer, se é ilegal, produz efeito? Não. O ato ilegal produz efeito enquanto ele não foi extinto. Tem que dizer que ele foi extinto. Aí ele não produz mais efeito. Mas aqui ele produz efeito. Tá? Tranquilo? E o que é o ato perfeito? É o ato que completou seu ciclo de formação. Vamos lá. Fazer uma associação besta, mas que vale. Você, se não concluir sua faculdade, você pode exercer sua profissão? Não. Então, a conclusão é que está o quê? Imperfeita. Se ela está imperfeita, você pode produzir efeito? Responda. Aí não erra nunca, gente. O ato imperfeito significa dizer o quê? Que ele não completou seu ciclo de formação. Logo, ele não produz efeito. Um exemplo disso, que vai entrar para a prova de direito constitucional ou direito penal, eu posso ficar antes da entrada em vigor dela? Não. Por quê? Porque ela não completou o ciclo de formação. Quando é que uma lei está válida? Quando ela entra em vigor. Eu só posso aplicar quando passa o seu período de vacatio legis. Né? Onde é que começa a lei? Projeto de lei. Aí vai para o Poder Legislativo, para deliberação, votação, aprovação. Encaminha o Presidente da República, promulgação, sanção, promulgação e publicação. Depende da lei, ela vai entrar no vacatio legis. Vacatio legis. Não é assim? Não é o período de vigência? Tá? Enquanto... No direito penal é assim. Normalmente as leis de direito penal, ela possui vacatio legis. Porque é um período de adaptação. Tá? Um exemplo agora é a lei de processo licitatório. Ela teve um vacatio legis, né, que foi rapidinho, para entrar em vigor. O que é que ele fez? Como a lei de processo licitatório impacta na administração pública, e eu tenho processos licitatórios que ainda estão na lei antiga, eu não posso revogar a lei antiga. Mas fica o quê? As duas em vigor, aí uma para e outra continua. É assim? Aí veja, essa aqui vai para o quê? Né? O período de aplicabilidade. Mas veja, no direito penal cai essa pergunta. Vamos lá. Se a lei é benéfica, a lei diz assim, essa lei só vai entrar em vigor em janeiro de 2024. Só que nós estamos em 2023. Só que essa lei que a gente está falando aqui, ela é benéfica. Eu posso aplicar ela? Não, pô. Porque enquanto ela não entrar em vigor, o que pode acontecer com ela aqui? Ela pode ser o quê? Você não entende? Ela pode ser revogada. E é a mesma coisa, não completou seu ciclo de formação. Porque ela não completou o vacatio legis. Então, se ela não completou o vacatio legis, ela não completou o ciclo de formação, ela está imperfeita. E se ela está imperfeita, ela não tem eficácia no mundo jurídico.
Certo? Beleza? A questão da eficácia se dá justamente nessa questão de produzir ou não efeito. Né? Os atos que não completaram esse ciclo de formação não produzem efeito no mundo jurídico. O ato válido ou inválido produz efeito. A regra é que ele seja válido. Mas o inválido ou ilegal vai produzir efeito enquanto ele não for retirado do mundo jurídico. Já em termos de eficácia, aí vai depender do tipo do ato. Tem atos que têm aplicação imediata. Ele já começa a aplicar, produzir efeitos do dia da sua publicação. Porém, tem atos que só vai produzir eficácia quando ele cumprir um termo. É um termo final ou inicial. No caso, termo inicial, com a condição suspensiva. Um exemplo é férias. Né? Só pode tirar férias de tudo, completou 12 meses. É assim? O engraçado é quando você já está no serviço público. Aí você se confunde. Eu dou um exemplo. Eu entrei na polícia dia 18 de fevereiro. Então eu completo um ano no dia 18 de fevereiro do ano seguinte. Assim, tá? Então, quando eu completo esse ciclo, eu passo a ter direito das férias. Não passo? Veja. Eu vou pedir as férias aqui em janeiro. Não. Por que não? Agora, significa dizer que eu não posso ter em janeiro? Posso. Mas em janeiro, você tem. A gente não percebe isso, porque a gente não conta dessa maneira. Né? A gente conta de janeiro a dezembro. Mesmo quando tu entrou em maio. Mas no seu calendário, se você pegar direitinho, como se for servidor público, eu quero tirar nesse mês aqui, que antecede o teu direito. Então, veja, estamos numa condição o quê? Suspensiva. Você vai ter direito às férias. Agora só quando a gente completar um termo inicial. A partir dessa data que você vai tirar. Mas eu queria em janeiro, beleza. Vai ficar para janeiro do outro ano. Mas desse aqui não. Porque tu não completou os 12 meses. Vocês estão entendendo? Beleza, pessoal? Então, esse é exemplo. Termo final, condição suspensiva. Um exemplo de condição suspensiva. Essa questão que a turma faz aí no direito civil, de proprietário em vida. Né? Você é o proprietário do bem. Mas enquanto o outro não morrer, suspende o seu direito. Quando o fulano morrer, você passa a ser o proprietário daquele patrimônio. Isso é uma condição suspensiva. Aí fica a condição suspensiva, termo inicial, que são muito... Porque a condição é uma situação de fato, que é a morte. É um fato. Termo inicial é um prazo. Tu só pode fazer a partir de tal período, de tal data. Aí a gente utiliza o termo, né? Que é um termo final ou termo inicial, que é um prazo. Mas se for uma condição, um fato, aí é normalmente esse aqui, condição suspensiva ou condição resolutiva. Tranquilo? Então, isso é o que faz o ciclo de formação do ato. Ok? Aí eu venho explicando aqui, perfeição, validade e eficácia. Tranquilo? Aqui o que eu falei, perfeito, inválido e eficaz. Perfeito, inválido e ineficaz. Perfeito, válido e eficaz. Perfeito, válido e ineficaz. E aí eu vou te explicando tudinho. O único que não produz efeito, gente, é o imperfeito. Tá? É o imperfeito. Por quê? Todo ato perfeito completou o ciclo de formação. Então significa dizer que ele está apto a produzir. Válido ou inválido não vai fazer diferença. Porque enquanto não foi identificado, é o que eu venho explicando aqui, no inválido, tá? E o ineficaz vai ficar o quê? Eficaz e ineficaz. Eficaz e ineficaz. Inapto a produzir efeitos. Por quê? Porque ele vai aguardar uma condição ou um termo inicial. Viu? Gente, veja só. O tema de atos, ele é bem grande. Como eu já falando para vocês. Hoje a gente teve uma aula aí praticamente perdida, né?
perder 1 hora aí de início, mas eu vou compensando com vocês durante no curso. Na próxima aula eu vou entrar em classificação. Existem diversas classificações para os atos administrativos. Tá? Qual é que nos importa mais? Primeiro, a formação, né? Certo? Às vezes cai esse aqui, que é contra o destinatário. Quanto à liberdade, não tem problema. Vai tocar na tecla sempre, vinculado discricionário, então não se preocupe. Interno e externo, não tem que se preocupar. Um ato interno produz efeito para quem? Só pode ter objetivo. E o ato externo produz efeito para todo mundo. Um exemplo de ato interno. Férias. As férias. Aí, o exemplo simples. Vocês já ouviram falar de diário oficial, não é? É isso? O diário oficial é a forma que o Estado se comunica com a população. No órgão público, por exemplo, na PM, a gente tem BG e BI. Boletim geral. Isso aqui é quando a polícia quer informar para todos. E BI só para a polícia. Interno e externo. Então, os atos que interessam a todos é publicado em BG. O ato que interessa apenas a polícia é publicado em BI. Tá? Um exemplo. Férias do policial. De um policial. Interessa a todos? Foi publicado em BI, pô. Não sai em BG as férias. Sabe o que sai em BG? A exclusão do policial. Que aí interessa a todos. Eu dizendo a população que aquele cara não é mais policial. Ele não pode mais atuar em nome da polícia. BG. As férias. BI. Tranquilo? E aí, a finalidade do ato, o objeto e a formação. Aí aqui é a formação que interessa pra gente. Tá? Onde o senhor tem que saber tudo, óbvio. Se eu fosse olhar, é óbvio que eu tenho que saber tudo. Mas não dá para estudar tudo. Então a gente vai flexionando e tocando naqueles pontos que são mais importantes. Tá? Que é isso aqui. Ó. A finalidade não cai muito. Certo? E aqui a gente vai falar sobre imperatividade, atos de imperativo, gestão e expediente. Eu só vou falar desses dois. Tá? Do objeto e da formação, que é o que cai. Ato simples, composto e complexo, que é aquela do arquivamento do inquérito policial, que não cai. Eu sou doido que cai uma questão da prova. O arquivamento do inquérito policial, com base no CPP, é um ato simples ou um ato composto ou complexo. O atual, que está no artigo 28, atual do CPP, que está suspenso, mas está escrito no CPP. Então, a prova de acordo com o CPP, está escrito lá, o arquivamento do inquérito é um ato complexo ou composto? Composto. O que agora só precisa da atuação do Ministério Público. Não precisa mais do Poder Judiciário. Ele era complexo, que na prática ainda é complexo, né? Que eu tenho a figura do MP mais o juiz. Aqui é MP mais MP. Composto e complexo. Essa não cai. Daqui pare. Por que não cai na prova? Porque a gente sabe. Né? Foi feito o projetor queimou. Eu levei para o cara para consertar. Disse, olha, tem duas soluções aqui. Se for tal coisa, é simples e barata. Se for tal coisa, é complicado e caro. Eu disse, como é comigo, vai ser complicado e caro. Né? Que eu tenho essa sorte do equipamento eletrônico. Né? E feito questão de associação. Tem associação. Mas foi o outro. Tem a associação comum, né, associação criminosa. Tem a associação para a prática de crimes hediondos. Né? Tem a associação para o tráfico. E tem as penas de cada um. Não cai isso na prova. Cai que é a pena daquele crime que eu não lembro. Né? Eu disse, pô, não cai. Porque o cara diz assim, eu caiu, porra. Caramba, não cai. Tá entendendo? É a mesma coisa, essas coisas aqui. Mas aí fica a dica que a gente vai tocar nos pontos principais. Amanhã, talvez não vai ter tempo hoje, mas amanhã eu vou estar adicionando tudo bonitinho os materiais para você na plataforma. Então,
secretaria. Amanhã, pelo WhatsApp, fala com a secretaria, porque todos os materiais são adicionados lá. Tranquilo? Beleza? Tá tudo lá. A gente vai ter um simulado, vai ter um bocado de coisinha que vai estar tudo lá. Tranquilo? Beleza, pessoal? Valeu. Desculpa o atraso, o problema, conseguimos. Espero que agora não tenha mais problemas, que eu identifiquei qual era o problema que estava tendo ali. Valeu, pessoal. O pessoal que está em casa hoje, assistindo um filme, outro disse que achei filme do Pelé. Novo. É bom cair na sua prova. Pelé. Você vai lembrar. Pronto. Valeu, pessoal.